A regeneração traz como um movimento de ponte para mundos felizes, movimentos ainda garantidores de estruturas majestosas ao planeta, mas todos deverão passar por esta ponte da regeneração. É uma reafirmação de tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já experienciou. Esta conexão com a natureza, jamais percebendo a natureza como algo distinto e fora de você. A natureza não é um segundo elemento. A natureza é um elemento único, assim como você faz parte da natureza. Lembrando sempre que você é uma das espécies da natureza. Então, é importante nos diálogos, juntamente com o campo de percepção espiritual, vocês avançarem cada vez mais. A confiança de que talvez naquele dia em que você esteja devastado em seu campo energético, fique descalço, fique descalça, caminhe um pouco em uma grama, pise na terra, na areia da praia, abrace uma árvore, faça conexão integrativa. Naquele momento não existe árvore, não existe você. Naquele momento existe uma unicidade natural que está envolvida, percebendo inclusive os seus pés, criando raízes. E a natureza trazendo toda a seiva regeneradora para vocês, caríssimos. Se conectem cada vez mais com o ato natural do que era a vida em leveza, em oportunidade. Não sejam tão rígidos com a vida, entendendo que as responsabilidades representam obrigações. As responsabilidades que vocês possuem na vida encarnatória, diante das escolhas sociais que vocês assim se colocaram, devem ser sempre colocadas diante de um movimento de leveza, de paz. Esteja em paz, em atenção e amor em tudo que você fizer na sua vida encarnatória, neste movimento agora. Se você está cozinhando uma comida, esteja em paz, colocando amor e leveza. Se o seu coração está apertado, fique cantarolando uma música, coloque alguma frequência que possibilite a harmonia, a sua harmonia. Se você está no seu trabalho, assim empreenda o seu melhor, sendo um porta-voz do bem e da paz, sem proselitismos, sendo apenas um farol pelo seu ato de existir, pela sua presença. E se as suas palavras talvez não sejam ainda oportunizadas naquele momento, dentro daquele local, que o seu silêncio e a sua vibração estejam em oração, para que as pessoas sejam pulverizadas, bafejadas pelo campo do bem, diante de toda egrégora espiritual que estará emanando por meio de você para todas aquelas pessoas que estão contigo. Se você está no seu seio familiar, com seus parentes, entes queridos, não queira estar certo, não brigue por estar certo, quem está correto, quem está errado. Não fique vivendo esperando desculpas, que o outro peça desculpas para você, para que você possua paz. Que a sua paz nunca esteja dependente do pedido de desculpas para o outro, pois assim você ainda estará muito engessado de quem está certo e quem está errado, colocando-se sempre em patamares de que você está certo e que o outro, por estar errado no seu ponto de vista, te deve um pedido de perdão ou desculpas. Caríssimos, não caiam na vaidade e no egoísmo. Isto é vaidade, isto é um ato de vaidade. O espírito precisa se libertar cada vez mais desses atos de vaidade, de abrir mão de quem quer que seja que esteja certo ou de quem esteja errado. Se talvez o seu coração vibrar, peça desculpas, independentemente de quem esteja errado, pelo restabelecimento da paz da sua casa. Percebem, caríssimos, como este movimento é majestoso e ao mesmo tempo desafiador? É um movimento desafiador. Mas com isso vocês vão estar cada vez mais se conectando corpo e espírito. Corpo e espírito estarão mais em estado de prece, pois vocês vão transitando agora pela vida com mais leveza. Não estou mais preocupado quem está com a razão absoluta, pois as razões absolutas são relativas. São pontos de vista particulares de cada criatura dentro daquela vivência e experiência até aquele movimento, até aquele momento. Talvez você tenha tido preconceito
diante quando se falou, o tratamento espiritual é liderado por um preto velho. Não gosto de preto velho, acredito que seja espírito de baixa vibração ou tantas reverberações de quem ainda está num estado de ignorância, ou seja, ausência de estudo e perseverança na evolução espiritual, pois aquele ser que está na evolução espiritual jamais julga e sim acolhe, percebe, se permite experienciar para ter movimentos opinativos próprios e pessoais. Caríssimos, somente desta forma, mas não de maneira absoluta, mas como um ponto inicial, é que vocês possibilitarão um entendimento que o degrau a degrau precisa ser experienciado, integrado, prestado atenção com o calor da experiência humana. Não desistam desta experiência, caríssimos. Você que talvez esteja desanimado, desanimada desta vida, achando que a vida te coloca pesos nas costas e, consequentemente, somente responsabilidades exaustivas para que você dê conta de tudo isso. Caríssimos, talvez desapegue de querer ser o salvador ou a salvadora da sua família. Desapegue de querer ser o salvador ou a salvadora do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Se coloque como um farol em estado de prece, um farol da espiritualidade em estado de prece, um farol colaborativo que você está para colaborar na medida em que o outro possibilita a abertura desta conexão, para que você não esteja naquele movimento inquisitorial que você dita a verdade e que o outro deve cumprir aquilo que você entende como verdade. Não sejam inquisitores espirituais da verdade. Permitam que o outro também amadureça suas próprias verdades. Esse desdobramento e este entendimento é majestoso diante da fé, diante da oportunidade de servir. Que a paz esteja cada vez mais estabelecida em cada um de vocês, possibilitando que todas as sementes aqui pulverizadas, tranquilamente colocadas no coração de cada um de vocês, possa florescer, dar frutos e sombras cada vez mais diante da magnitude do amor. Pois Jesus, diante da sua passagem dentro deste planeta, e ainda como um grande governador deste planeta, deixou somente plantios de amor, plantios de que efetivamente a leveza da vida precisa ser observada e cumprida, e que o melhor precisa sim se manifestar, mas não diante do seu sistema de controle, mas daquilo que precisa você experienciar agradecendo. Tudo o que acontecer na sua vida, tudo aquilo que você tem como problema, convido que neste momento você transforme em oportunidades de aprendizado. Seus problemas, coloque agora nas suas mãos, olhe para os seus problemas e pergunte o que cada um desses seus problemas está querendo que você aprenda. Se você foi traído, recebeu um golpe de alguém que você confiava bastante, declare para você, assuma para você que você está decepcionado, que você está triste, que talvez as relações humanas não sejam daquele contexto que você idealizou. Empreenda movimentos reflexivos diante dos aprendizados e que talvez aquela outra pessoa esteja em um ato de enfermidade e que de uma forma ou de outra você também contribuiu para aquele contexto de aprendizado, diante de não percepções de sinais, diante de confianças excessivas. Mas caríssimos, aqui está o problema em suas mãos. Transforme-os em aprendizados. E quando você consegue colocar aquela ausência, às vezes, de uma boa relação com o seu filho ou com a sua filha, aquela ausência de diálogo e conexão, você consegue compreender quais são aquelas necessidades que o seu filho está querendo transmitir para você. O que é que efetivamente o seu filho quer dizer para você naquele ato de rebeldia, naquele ato em que ele somente diz não e que não vai fazer e cumprir as diversas variantes das suas ordenanças, da hierarquia da paternagem e da maternagem. Caríssimos, a vida precisa ser compreendida, a vida encarnatória, honrando cada
fagulha do seu espírito, lembrando sempre que o caminho cada vez maior de cada um de vocês, o caminho da certeza é o movimento de retorno ao plano espiritual. E de como você chegará ao plano espiritual, este é o grande movimento que vocês possuem diante dessas buscas pela espiritualidade, dos estudos, dos avanços e das oportunidades. As transformações possibilitadas pela reforma íntima são necessárias para que quando vocês retornarem ao plano espiritual, todas as páginas da sua vida, do seu livro de vida, você tenha orgulho de superações, você tenha orgulho que você sempre se buscou pelo seu melhor a cada movimento e que se algumas quedas possibilitaram ali, diante da dinâmica do seu encarne, mas oportunizou grandes aprendizados. Para encerrarmos esse ciclo inicial, lembro a vocês que aos grandes guerreiros, grandes cicatrizes. E estas cicatrizes, elas precisam ser observadas como troféus de aprendizados, como marcas de aprendizados, marcas de aprendizados. Então, dentro das suas cicatrizes, e todos os seres encarnados possuem cicatrizes, possuem ainda, às vezes, feridas abertas, por diversas razões ainda da vaidade e do egoísmo, de não aceitar que o espírito precisa ser liberto diante dessa leveza que assim falei. Olhem para suas cicatrizes e observe que todas aquelas lágrimas de decepção, de tristeza, de amargor da vida, elas podem ser honradas por uma próxima página a virar e você escrever uma nova história diante de todas as experiências que você possui até hoje. Pois se você estar aqui, foram todas as suas experiências que te trouxeram até aqui, até este momento, agora, neste exato momento, em que os nossos espectros energéticos se assim combinaram para que estivéssemos unidos neste movimento, dentro deste tratamento. Se a sua mente, porventura, está tendo alguns apagões, em lapsos de memórias, aprenda com esses movimentos, talvez seja o momento de você desacelerar, prestar mais atenção no caminho e no fluxo da vida. Perceba se a velocidade não está exageradamente colocada no ato de viver. Perceba ainda alguns ajustes que são necessários, talvez algumas pedras estejam pesando e, consequentemente, o seu campo mental está sendo colocado para olhar para as pedras, libertando-as da sua trajetória e permitindo que as pérolas estejam mais conectadas em seu coração. Assim seja.